Olá, galera, tudo bom? Pessoal do nono, vamos lá, pessoal, vamos continuar. A gente estava falando das linguagens na arte, né? De como a gente pode expressar na arte, quais são as linguagens utilizadas na arte. E a gente vai continuar hoje. Da última vez a gente falou sobre a natureza morta, né? E o desenho de observação. Agora a gente vai falar sobre a textura, tá bom? Bom, textura, vocês sabem mais ou menos o que é textura, né? Vocês já estão no nono ano, já tem um conhecimento um pouquinho melhor sobre isso, o que é textura, né, pessoal? Mas a gente vai falar hoje sobre a textura na arte, tá bom? Então, como é que a textura é trabalhada aqui na arte? A gente vai ver isso hoje, tá? Vamos lá, textura gráfica. Bom, a textura, pessoal, a gente pode observar até mesmo aqui, ó, nessa abertura do nosso slide, a gente vê que aqui existe uma textura. É uma textura que eu posso sentir pelo tato? Não, eu não consigo sentir pelo tato, né? Tocando eu não consigo sentir. Mas é uma textura visual. Eu consigo identificar que ali existe uma textura. Não seria um local liso. Eu tenho aqui o liso e aqui uma textura, ok? Então vamos lá. Textura é o aspecto de uma superfície que pode ser áspera, lisa, macia e etc. Então, a gente vai sentir a textura das coisas através do tato, né? Essa é uma maneira da gente sentir, ok? Agora, é igual eu falei, a gente pode não sentir pelo tato, mas pelo meio visual eu consigo ver. Então, como? Podemos saber das texturas mesmo sem tocá-la, apenas observando. Então, apenas observando eu consigo ver as texturas, certo? Eu consigo ver em qualquer objeto, qualquer coisa, que aquilo ali existe uma textura, mesmo sem tocar nela. Um exemplo disso, pessoal, é aqui o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, que fica aqui no Rio de Janeiro, pela foto aqui, eu consigo identificar a textura dele, pelo meio visual. Estou só vendo. Se eu estivesse presente lá no Museu do Amanhã, e eu pudesse tocar nessas paredes e tocar nesse teto e tal, eu sentiria pelo meio tátil, certo? Mas pelo desenho eu só consigo ver pelo meio visual. Essa obra de arte, ela também, porque esse museu ele é uma obra de arte, é considerado uma obra de arte, tá? Porque a arquitetura, ela também é um ramo da arte, porque o arquiteto, ele é um artista, ele vai inovar e vai trazer obras grandiosas, né? De que ele estudou e pensou de uma forma diferente para trazer obras que não tinham antes. A gente tem o Oscar Niemeyer, que foi um dos grandes representantes brasileiros da arquitetura, que fez obras belíssimas, certo? Que até hoje elas existem aí no Brasil inteiro, tá bom? Ele também é um artista, tá? Essa obra de arte aqui do Museu do Amanhã, ela não é do Oscar Niemeyer, tá? Ela é de um estrangeiro, alemão, se não me engano, e ele que projetou essa obra aqui. Agora, observem que ela tem uma textura, né, tátil, que a gente pode ver aqui, e ela produz uma textura visual. Por quê? Olhem para o chão. Se eu estiver nesse local aqui, eu vou conseguir ver as duas texturas, a tátil e a visual. Aqui no chão, ela produz uma textura visual. Isso foi proposital. O arquiteto, ele quis fazer isso. E com o passar do dia, essa textura, ela muda. Com a posição do sol, essa textura vai mudando de posição e vai mudando de formato, tá bom? Então, vamos lá. São encontradas em superfícies tridimensionais. Não pode ser em alto relevo, né? Quando a gente vê aqui em alto relevo. E ela também pode ser um traçado de um desenho, que compõe uma trama. E aí eu teria uma textura visual. Aqui no chão eu tenho uma trama, certo? Uma textura visual desse desenho aqui, dessa obra em alto relevo, ok? A textura também ela pode ser observada de outras formas. Por exemplo, nessas peças fabricadas pelos indígenas da Ilha do Marajó. Eu tenho aqui uma visão nela visual, né? Mas se eu estivesse com essa peça, eu teria também a visão tátil, porque ela tem, né? Ela tem o alto relevo nela, ok? Nessa obra de arte aqui do Iberê, ela também tem as duas. Eu tenho o visual, porque eu consigo ver, né?
E eu consigo ver que existe um contraste, que existe uma textura. E o que o Iberê fez? Ele usou tanta tinta, ele usou muita tinta, que acabou formando um relevo nesse desenho. Então, pelo meio tátil, eu consigo também identificar esse desenho. Quem é que se aproveita muito dessa textura tátil são as pessoas deficientes visuais. Né? Então, os deficientes visuais, a gente usa textura para que eles identifiquem as coisas. Como, por exemplo, os livros, né, que são feitos para deficiente visual em braille. Nos botões dos elevadores, vocês veem que tem uma parte que é para o deficiente visual, ali uma textura deficiente visual. Aquela textura que existe no chão para o deficiente visual identificar onde começa e onde termina a calçada, tá? Então, o deficiente visual, ele não vai ter essa textura visual, ele não consegue ver, mas ele consegue ter a tátil, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar da textura gráfica, ok? A textura gráfica, ela é produzida por meio de elementos, como linhas, pontos. Geralmente, elas têm formas de desenhos geométricos e grafismos. Por esse motivo, é também chamada de textura geométrica, porque ela, às vezes, traz desenhos geométricos. Observe no vestido dessa moça, que a gente vê os desenhos geométricos nela, tá? Ela é muito utilizada na elaboração de imagens abstratas, podendo apresentar repetição de temas e cores. Pessoal, eu posso ter aí as obras abstratas. O que quer dizer uma obra abstrata? Uma obra abstrata é aquela em que eu vou utilizar formas, eu vou utilizar desenhos, e nem sempre ela vai ser de muito fácil entendimento, né? Eu posso entender que aqueles desenhos representam de uma forma e você pode entender de outra, tá? É lógico que o artista, ele tem em mente o que ele gostaria que você percebesse, mas nem todo mundo vai ter o mesmo sentimento naquele momento. Depende muito do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, para eu poder ter uma visão. Quer ver uma coisa? Ó, no livro de vocês, essa obra aqui do Clint está classificada lá no livro como O Beijo. Está escrito aqui, ó, O Beijo. Tá? Só que ela não é o beijo. Essa obra está errada aí no livro. No livro, essa obra não é o beijo, tá bom? O beijo é essa obra aqui, ó, que também é do Clint. Então, por algum erro aí, o livro colocou, né, eu vou comunicar positivo, classificou essa obra como o beijo, e essa obra não é o beijo. Essa obra aí, pessoal, eu acabei de pegar aqui para falar para vocês o nome dela. Ela se chama O Retrato de Adele Bloch-Bauer. Então, é o Retrato de Adele Bloch-Bauer. O pintor, que é o Clint, tinha as mesmas intenções daqui? Sim. Ele usava as mesmas técnicas? Sim, as mesmas técnicas. Só que cada obra tem a sua particularidade, tá? Essa obra, O Beijo, é a obra mais famosa do Clint. Essa aqui é a segunda mais famosa, tá? Essa obra, O Beijo, por exemplo, ela tem... as pessoas veem elas de maneiras diferentes. Tem gente que vê aqui o amor que o homem tem pela mulher, né? E aí até fala que se confunde os corpos, né? A gente não sabe onde começa ou termina o corpo do homem, porque o amor seria tão profundo que eles estariam juntos e permanentes como um só corpo. Outras pessoas interpretam essa obra dizendo que é como se essa moça estivesse desfalecida e como se ele estivesse morrendo de amores por alguém que já não tem mais vida, tá? Então, para vocês verem como a gente pode ter interpretações diferentes. Isso a gente está falando de pessoas que estudam as obras e que veem as obras, tá bom? O que é legal vocês lembrarem disso aqui, dessa época? A gente está falando de uma época em que essas obras de arte aqui, pessoal, elas eram utilizadas folhas de ouro. Por isso que é chamada de Era Dourada. Essa época aí foi chamada de Era Dourada. Por quê? Porque eles utilizavam folhas de ouro para fazer essa obra de arte, tá? Então, ó, eu vi aqui para vocês que essas obras de arte foram vendidas rapidamente, até mesmo antes de terminar. Antes do artista terminar essa obra, ela já estava vendida. Antes mesmo dele terminar, tá bom? Tem gente que fala que essa obra de arte, por exemplo, representa a agressividade do homem com a mulher, né? A possessão do homem com a mulher. Então, cada um vai
vai ter um sentido. Ah, ela está desacordada e ele está sofrendo. Ah, é a possessão do homem pela mulher. Ah, representa o amor, que eles se fundem em um só. Vocês vão ter uma observação e outra pessoa vai ter outra observação. Cada um interpreta de uma maneira. Beleza? Então, daqui é isso. Então, essas obras, elas são adornadas com ouro, tá? Então, elas todas foram adornadas com folhas de ouro. Certo? Agora, a gente vai falar de Franz Kraftwerk. Quem é esse cara, Franz Kraftwerk? A letra C aqui está separada, mas é junto, tá, pessoal? Kraftwerk. Ele era um mestre das cores naturais, pigmentos e texturas. Ele era pintor, escultor, gravador e fotógrafo. Pessoal, ele não era brasileiro, ok? Ele não era brasileiro, ele virou brasileiro, ele se naturalizou brasileiro depois de que ele perdeu toda a família dele em campos de concentração. Então, ele perdeu a família dele para o nazismo, ok? Ele perdeu a família dele inteira para o nazismo e ele acabou se mudando para o Brasil e se naturalizando brasileiro, ok? Ele foi muito influenciado pelo cubismo e pelo expressionismo. Então, vamos lá. Expressionismo é uma época que trazia o pessimismo. O expressionismo trazia o pessimismo para a obra. A tristeza, a angústia, o sofrimento, a depressão, ok? E o cubismo é uma época em que utilizava de formas geométricas. Então, os desenhos eram muito utilizando formas geométricas. Então, e não se preocupavam em caracterizar a natureza, mas sim usando as formas geométricas, ok? Então, ele foi influenciado por esses dois movimentos artísticos. Ele produziu gravuras em relevo e esculturas pintadas. Utilizou pedras, árvores, raízes e diferentes materiais de origem vegetal e animal. O que ele utilizava, gente? Ele utilizava plantas que tinham morrido ou por pragas, né, que tinham morrido, ou por ação do homem mesmo, de desmatamento. Então, ele recolhia todas essas raízes de plantas, pedaços de troncos e tal, e ele fazia a obra de arte dele. E para fazer essa obra de arte dele, ele utilizava de pigmentos, ele pintava essas peças e faziam belíssimas peças. Para vocês terem ideia, essas peças, elas estão no mundo inteiro. Tem peças feitas com árvores de devastamento ambiental aqui no Brasil, que estão hoje na França. Tá? Então, ele fez com os troncos da árvore como se fossem homens e guerreiros. Ficou muito legal, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, com troncos retorcidos que ele fazia, depois ele pintava, pigmentava elas, né? Aqui, com galhos de árvores, raízes de árvores, tá bom? E o que ele fala, ó? Vocês não sabem o que está acontecendo na Amazônia. É um massacre. É uma floresta única no planeta e está sendo destruída. Precisamos interromper esse ciclo. Ele era um amante do Brasil, né? Tanto que ele se naturalizou brasileiro. E ele via com muito pesar essa devastação da floresta amazônica. E ele utilizava-se aí dessas peças que ele encontrava para poder fazer as suas obras de arte, que geralmente eram feitas com textura, porque sempre tinham um alto relevo, ok? E utilizava das cores naturais. Para vocês terem ideia, ele utilizou troncos de árvores até para fazer suportes para casas, como se fossem colunas para casa. E esses suportes eram todos decorados, coisa mais linda, tá? Ele, depois de um tempo, ele foi morar na Bahia, no sul da Bahia, na cidade chamada Viçosa, onde ele montou um ateliê e acabou morrendo por lá mesmo, tá? Agora é com você. Pessoal, vamos lá. As atividades simples, facinho, não quero preguiça, tá? Vocês vão recolher folhas secas, gravetos, sementes, objetos que são da natureza morta, ok? Que já caíram. Gravetos, folhas secas que estão no chão, sementes de plantas e tal. Vocês vão pegar uma folha, vão pintar o fundo dessa folha da cor que vocês quiserem e vocês vão fazer a composição com essas folhas secas. Vocês vão fazer uma composição, a composição que vocês quiserem, o desenho que vocês quiserem. Mas vocês deverão fazer isso numa folha. Então, vocês vão pintar esse fundo e fazer isso numa folha, certo? Aqui no livro de vocês, na página 12,
tá pedindo para vocês depois tirarem uma foto e colocar aqui. Não é necessário vocês tirarem a foto e colocar aqui. Vocês vão mandar a foto para mim, porque eu vou dar a nota, ok? Aqui vocês têm a obra que eu falei para vocês, ó, que foi feita com troncos de árvores retorcidas, ok? Então, aqui vocês vão criar de vocês. Aqui nesse espaço, não. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, vão pintar, vão fazer margem, né? Não vão perder ponto. Vão fazer margem, vão pintar essa folha direitinho e vocês vão cobrir ela com essas folhas, ok? Folhas, gravetos, vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vão tirar uma foto e vão me mandar. Lembrando que nessa nossa última aula que a gente teve aí, que a gente falou de natureza morta, eu pedi para vocês um desenho da música do Caetano e pedi para vocês também um desenho de observação. Já coloquei pontuação para quem me mandou, mas tem muita gente que não mandou ainda. Então, lembre-se que eu vou fazer a soma a nota de vocês vai ser a soma de todas as atividades. Então, se você não mandar atividades, você vai ficar sem nota, certo? Beleza? É facinho. Faz a atividade, já manda a foto que já fica livre. Tá bom, pessoal? Beijo. Fiquem com Deus e façam as atividades.